Posso, Eric. Você vai ficar aí. Obrigado. Olá, Pidemoanos! Bem-vindos a mais um Na Prancheta, o Na Prancheta 28. Sim, estou eu hoje aqui comandando esta bagaça novamente, porque vocês nunca saberão. Eric está aqui comigo hoje como um dos opinadores do dia, ou da noite, ou da tarde, dependendo da hora que você está vendo esse negócio. Tudo bom, Eric? Opa, tudo bem? Obrigado pela moral. Pô, esse programa é incrível, eu sempre quis participar dele. Esse programa maravilhoso. E aí, seu Jean César? Salve, Jean. Fala, galera. Deu um pequeno problema no Eric Verso e tivemos que fazer uma pequena alteração. E não tá tão diferente, não. É verdade, é verdade. Enfim, vamos dar início então aos nossos ritos aqui do Na Prancheta, todo mundo já apresentado devidamente. Primeiro, os nossos destaques futebolísticos ou não da Semana do Esporte. Começando com Jean César. Fala aí pra gente, Jean, seu primeiro destaque. Então, meu primeiro destaque vai ser o Arsenal, né? Ele venceu o Leeds United por 1-0. O Arsenal se Clássico, né? mantém clássico, o Arsenal se mantém muito firme ali na liderança, com os brasileiros Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus jogando muita bola, o Saka jogando bola, jogando muito bem ali pela ponta direita. E eles estão com uma grande esperança de conquistar um título esse ano, essa Premier League. O Que Arsenal não vem vem sofrendo não muito vem a tempo. cota em uma Premier O League. Arsenal está fazendo uma campanha daquela época dos grandes times que ele teve. E é um time que só perdeu uma vez, venceu todos os jogos. Ele só tem um detalhe que eu não tô, infelizmente, que eu não tô gostando, é o Gabriel Magalhães. Ele prejudica o time de qualquer forma, todos os jogos. Um ele faz um pênalti, um ele é expulso, outro ele falha, o Arsenal toma um gol. Mas o time está muito bem. Meu segundo destaque, infelizmente, é a invasão que ocorreu no jogo do Ceará e Cuiabá. E foi, para quem não viu, foi uma invasão completamente sem sentido e inexplicável. Alguns culpam até o Raniel lá no jogo do Sport Vasco, mas para você ver que isso não tem um culpado. No Ceará aconteceu uma briga na parte superior do estádio e a polícia liberou na parte inferior para sair as mulheres, crianças. Quando foi ver, o Ceará fez o gol, isso acontecendo, o Ceará fez o gol, o juiz esperando para iniciar a partida com confirmação do VAR. A torcida invadiu o campo do nada, foi muito do nada, para cobrar os jogadores que tinham acabado de empatar. E uma cena que ficou, eu acredito que vai ficar marcante na história do Ceará, é o zagueiro Luiz Otávio chorando, emocionado, vendo a torcida invadir o campo. E isso prejudica demais, demais. Emocionado não, ele tava triste, né? Triste. Ele estava muito triste, porque é uma coisa que é inexplicável. Você vê criança, mulheres, várias pessoas chorando, desesperadas, pessoas desmaiando. Então, o cara, quando ele entra no campo, é a última imagem que ele espera ver. E isso prejudica demais o Ceará na luta contra o rebaixamento. É um tiro no pé. Sim, verdade. É verdade. Bom, pegando o gancho desse episódio lamentável do futebol brasileiro, né? Parece que o final de semana tinha alguma coisa no sanduíche do estádio, dos estádios, que estava uma bagunça, uma confusão, né? Como o Jean citou, teve também a invasão da torcida do Sport Clube Recife, no jogo contra o Vasco, lá na Ilha do Retiro. O Raniel fez um gol, foi comemorar diante da torcida do Sport, fazendo um sinal de fala mais, que eu estou escutando. O outro jogador do Vasco, que eu esqueci o nome, acho que é Luiz Henrique. É o Luiz Henrique. Jogou a cadeira para o alto e, enfim, a torcida foi provocada e aí a torcida invadiu o campo, acabou com o jogo, lamentável, jogaram um pedregulho do tamanho da cabeça de uma pessoa. Não, agrediram paramédico e nem justifica.
o fato de o Sim, Raniel ter feito essa comemoração. sim, Ele sim. até falou que ele se sente culpado, de certa forma, mas ele entende que não foi o culpado, ele foi o estopim da coisa, mas assim, não Sim. justifica a invasão da torcida do esporte, na minha opinião. Exato. E Essa até na galera, hora da transmissão, o Gustavo Villani, o narrador, e o Roger Flores, os dois falaram que o Raniel provocou aquilo, que a culpa era do Raniel. E aí é claro que o cara vai ficar com isso na cabeça, né? Aí Sim, hoje, na segunda-feira, o Seleção Sport TV, o André Rizek foi lá e falou: não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Raniel fez o gol, foi provocado pela torcida do esporte, foi lá provocar a torcida do esporte, o que é do futebol, é do sim, esporte. Isso é do esporte. Agora, dizer que a culpa é dele porque os vândalos, aquilo não é torcedor. Desculpa, aquilo não é torcedor. Aquilo não é é. vândalo, aquilo é imbecil. Aquilo nem é gente é. O cara chegou chutando o bombeiro, chutando a bombeira no chão, maluco. Pô, aquilo tá Absurdo, maluco. absurdo. É um absurdo, é um aquilo, absurdo. Fala, aquilo só Gé. demonstra que eles invadiram com raiva de nada. Porque, Exato. ou se fosse com raiva dos jogadores, eles partiam para cima dos jogadores, eles só queriam agredir alguém, porque é isso que eles são animais, cara. Isso, são animais. E não é Verdade. toda a torcida do esporte, não. É aquele Claro. grupo de imbecis que invadiram o campo e, enfim, acabaram com o jogo. Porque o Klaus, o Rafael Klaus, maravilhoso Rafael Klaus, que vai estar na Copa do Mundo, né? Diga-se de passagem. Foi ao vestiário, o time do Vasco falou que não tinha como voltar a campo, realmente, porque não tinha segurança nenhuma. O cara que era responsável lá, um dos vice-presidentes do esporte, foi pego chutando um cara, um massagista do Vasco, falou: não, eu garanto a segurança. Não, pô, não brinca, né? É, Aí o Klaus foi lá, encerrou a partida, porque não tinha condições, acabou expulsando o Luiz Henrique direto e deu 2 amarelos para o Raniel por ter tirado a camisa e por ter provocado a torcida. O comentarista na hora era o Paulo César de Oliveira, disse que isso poderia ser uma medida tomada pelo árbitro, mas seria uma medida muito drástica. Acabou que o Klaus tomou essa medida muito drástica e o Espero Raniel e que, o Luiz Henrique vão ficar fora do próximo jogo. espero que a punição do esporte seja tão drástica quanto foi pro Raniel. verdade. Eu Verdade. também acho, tomara. E voltando a falar de futebol, né? Porque isso não tem nada a De ver com coisa futebol, boa, fala de coisa falar de boa. coisa boa, né? Ontem não, domingo, teve também o El Clássico, né? Real Madrid e Barcelona vencido mais uma vez pelo Real Madrid. Confundi o Real Madrid com o Pelo, Barcelona, me pelo Bar perdoe. Madrid. Pelo Bar Pelo Bar Madrid. Madrid. Olha, um bom nome de bar, hein? O Bar Madrid. Seria interessante. Tá? Fica aí a dica. Enfim, mais um domínio dos merengues em cima dos catalãs. Eric, seus destaques. Vai falar de cricket, bocha ou polo aquático hoje? Hoje deixei os esportes de lado, hoje eu vou falar de futebol. Ó, aí. Mas primeiro, cara, infelizmente a gente teve que separar 2 destaques negativos para falar sobre esses absurdos que aconteceram. É muito triste a gente falar sobre isso, mas infelizmente o futebol tá, nesse sentido tá perdido, mas é triste, né? Primeiro fica minha tristeza pra gente estar tendo que trazer esse tipo de coisa. E cara, eu vou trazer 2 destaques. Também do Campeonato Inglês, eu vou falar sobre Liverpool e City, né? A Liverpool City que teve um clássico que comanda o futebol inglês nos últimos anos, né? Os 2 principais times dos últimos anos do futebol inglês. E dessa vez a gente achava que o City chegaria muito mais preparado, né? Ele vinha de 5 jogos sem perder para o Liverpool, em 3 empates e 2 vitórias, mas deu Liverpool, né? O Liverpool precisando dessa vitória, não começou bem o campeonato inglês, e deu 1-0, o gol de Salah com assistência do Alisson. Olha que loucura, o Alisson que foi um dos destaques da partida. Uma Alisson, bela assistência até. o Alisson E te agarrou falar, muito não é bem o uma jogo. loucura. Não é uma loucura. Não é. Também se fosse do Ederson não seria uma loucura. Os times ingleses, esses dois têm essa de usar muito o goleiro para fazer ligação direta. E acabou que deu Liverpool, né? O Haaland não conseguiu furar o Alisson. O Alisson foi um dos destaques da partida também. E fica o Firmino, que também voltou a jogar bola pelo Liverpool, aí também está sendo um dos destaques do Liverpool. Então ficou aí nesse clássico, deu Liverpool dessa vez. Vamos ver como é que ele sai nas próximas rodadas. E meu outro destaque é falando sobre a bola de ouro que aconteceu nessa semana, né? Para quem tá vendo no Instagram hoje, para quem tá vendo amanhã é ontem, que é Meu hoje. Deus. E vocês entenderam? A gente teve a bola de ouro e quem ganhou, obviamente, teve na realidade vários prêmios foram dados, né? A gente teve o prêmio de melhor jogadora também, além, eu vou falar todos eles, vou citar aqui, a gente vai falando. Teve o prêmio Bola de Ouro do Benzema, que era esperado, a gente tinha falado sobre esse jogo, que a gente acreditava que ele levaria,
e levou realmente como melhor jogador do ano. E só um parêntese aqui, o que o Benzema estava gato na premiação, não é? Não, ele botou um óculos meio Tupac, né? Vocês Aquele viram? dourado ali, não tinha cara nenhuma de jogador de futebol. Não tinha, não tinha. A gente teve a Putelas Que ganhando o isso, melhor só jogador. palavrão. Que isso, cara? É o nome dela. Putelas, ganhou a melhor Que jogadora isso? do mundo. Eu vou fazer o quê? É um absurdo. É um Assim, ó, absurdo, é um é um absurdo. absurdo não, porque é o nome dela, né? Aí fica complicado. A gente teve como melhor jogador sub-21, né? Que é o troféu Copa pro Gavi, que é a segunda vez seguida que ele ganha esse troféu, né? Jogador sub-21. A gente teve o Mané ganhando o troféu Sócrates, olha aí, um brasileiro tendo o nome do troféu, que é por causa do envolvimento em causas sociais. A gente sabe que o Mané é um jogador muito ligado a causas sociais, principalmente lá nos países da África, então muito bem ganho esse prêmio para ele. A gente teve o troféu de Gerd Miller, né, pelo artilheiro da temporada, que foi ganhado pelo Lewandowski, e o troféu Yashin para melhor goleiro para o Courtois. E também teve a premiação de melhor time do ano, ganho pelo City. Isso foi até o Kroos até deu uma declaraçãozinha no Twitter dizendo, tipo assim, tá bom então, eu ganhei tudo, melhor jogador do mundo e o melhor time é o City. Tudo bem. É isso, é isso. E falando no prêmio Sócrates, né, quem apresentou foi o Raí, né, Foi o irmão do Raí, Sócrates. irmão, é verdade. Isso também, Falando, tipo assim, né, é legal de ter o cara ali que é irmão, que leva o nome do prêmio, né? e apresentando o prêmio em francês, né, porque o Raí jogou alguns anos no PSG, foi capitão, Jogou. camisa 10 do PSG. Então, o Raí, fica um abraço pro Raí. E Luva de Pedreiro esteve lá também. É verdade, receba, a Luva de Pedreiro estava lá. Sim. Receba, pai. Só porque a gente falou do campeonato inglês, o Arsenal está na frente, 4 pontos do City. Né? Então, abriu agora. Mas esse ano sai. apesar disso, e apesar de eu estar torcendo pro Arsenal, esses 4 pontos não significam nada. Ainda não significam nada. E lembrando que torcida do Arsenal já entoa nas arquibancadas, Gabriel Jesus é maior que Thierry. Já estão falando isso aí agora. Caramba. É um time cheio de Gabriel, né? Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. É loucura, né? E o Gabriel Acho que é um recorde Paulista mundial. saiu do Arsenal? Gabriel Paulista está jogando no Vila Real. No Valência, não é? Ih, é um desses dois. Tá na Espanha, tá na Espanha. Tá na Espanha, Valência. tá por lá. Valência, né? Yes! Vamos começar falando agora de Série A do Campeonato Brasileiros. O primeiro jogo foi no sábado à noite, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, o clássico das aves, né? Como eu gosto de chamar, né? Urubu versus Galo. Então eu vou dar a palavra primeiro ao torcedor aqui do menor time do Rio. Por favor, a palavra está com o seu Jean César. Jean achando que ia passar para mim a palavra. Eu sempre soube que era para você, eu já sabia disso. Vamos lá, Mingau ganhou 1-0, gol do Cebolinha de cabeça. Malvadão. Estive no Maracanã. Incrível. Pago pelo Na Prancheta. Pago pelo Na Prancheta. Ingresso pago, financiado pelo Na Prancheta. É incrível o que o Flamengo fez com o Atlético Mineiro desde aquele jogo da Copa do Brasil. O Flamengo entrou na cabeça do Hulk de uma maneira que ele não consegue se libertar daquilo. Alugou um apartamento na cabeça do Hulk. Um triplex. Um condomínio. O Hulk ele não sabe mais o que fazer. O Fabrício Bruno acabou com ele no jogo. O João Gomes teve uma partidaça. Se eu não me engano, fez 11 desarmes no jogo. Se eu não me engano. O Flamengo jogou bem, mas parecia que realmente, apesar de ser o time B, parecia estar pensando já no jogo de quarta-feira. Eu notei muito isso, que o Flamengo teve várias oportunidades de acelerar o jogo e preferiu cadenciar. O Atlético Mineiro nada fez, foi um adversário muito fácil, parecia até um time menor. Eu fui esse jogo mais para apoiar mesmo, mas eu não estava nem com expectativa do Flamengo jogar tão bem. Vale lembrar que esse quarteto formado na zaga, eles não perderam nenhum jogo.
Com Pablo, Pablo, Fabrício Pablo, Bruno, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, é porque agora trocou, né? Botou o Varela, mas É. mesmo se fosse o Mateuzinho, esse time não perdeu nenhum jogo. Acho que, se eu não me engano, são é, 9 jogos, 8 vitórias e um empate, que foi aquele contra o Palmeiras. Hum. Então, é um time que não perdeu o jogo ainda. Fabrício, Bruno e Pablo estão bem demais. Acho que tinha que até botar eles quarta-feira, tô brincando. E a torcida apoiou, como sempre, o time. E fica essa expectativa agora para quarta-feira. Boa. Eric, 1-0 ficou pouco? Então, cara, assim, eu achei que o Flamengo. É porque o Flamengo ele já tá pensando em outras. Obviamente, o time B ele precisa apresentar o futebol porque quer uma vaga no time principal. A gente está falando de 2023 também para jogadores, principalmente como o caso do Cebolinha, que é um jogador que a gente entende que é um reserva de luxo da equipe do Flamengo, né? Jogou Mas o muito. Atlético. O Atlético teve momentos que ele teve até a bola, mas é impressionante como esse time caiu em nível de produção, né? Em nível de criar chances. Ele teve alguns momentos com a bola, mas não conseguiu criar medo ao time do Flamengo. O Flamengo teve alguns momentos quando ele foi. Ele teve, teoricamente, menos a bola, mas foi muito mais agudo nas chances que teve. Né? Um gol também meio estranho do Flamengo, né? Um gol que a bola foi lançada, ali, meio com confusão do goleiro, mas deu o Flamengo. E como o Anjinha falou, é impressionante como o time de Atlético não tem dado sorte contra o Flamengo, não tem apresentado desempenho contra o Flamengo. E a batata do Cuca tá assando, hein? Opa! O cu cabeludo não A tá legal pra batata ele, no não. cu tá assando, né? Isso que tu quis dizer, né? Exatamente. E ainda teve uma polêmica de arbitragem, né? Foi pênalti ou não foi pênalti? Para mim foi. Eu também achei. Foi Eu achei pênalti. pênalti também. Para mim Também foi achei pênalti. pênalti. Para mim, Fechamos pênalti. para mim não foi um lance intencional, mas ele foi imprudente. Ele abriu os braços demais. Ele não é um braço para impulsão. Tanto é que ele finge que vai subir e desiste. Uhum. Então É. foi o que eu brinquei. Ele tava imitando o Galo. Eu achei pênalti. Achei pênalti. A O bola Hulk bate chegou com até o a braço sair. aberto. O Hulk chegou até a Fala. sair de campo falando com a torcida, né? Tipo, fala mais ou algo assim do tipo, né? Ou cala a boca, um negócio desse. Sim, Então, ele primeiro botou a mão no ouvido e ficou falando para eles falarem mais. Então, eu até gosto desse tipo de atitude, mas quando o jogador ele tem uma moral para isso. Por exemplo, quando é um cara que é o algoz daquele time, entendeu? Então, tipo, o time dele tá perdendo, mas ele já meteu 5 naquele time, então, pode vaiar, pode falar mais. Porque daqui a pouco, no próximo jogo, eu faço. O Hulk, ele não tem uma moral para ficar vaia mais. Eu não Nesse entendi ano ele isso. realmente não tem. Nesse ano ele não tem mesmo. porque eu acho que Esse ano. em briga de título, né? O Galo tem um título em cima do Flamengo nessa sequência, né? Foi da É, Supercopa, é isso? Que foi foi um na título Supercopa. chorado. O Foi Flamengo um perdeu Mas título. o título, o Flamengo perdeu 3 oportunidades de acabar com o jogo. Mas vou te É, falar, eu acho que assim, eu acho que é válido o que ele quer fazer, mas tu viu que ele ficou muito mais abalado que a torcida. Então, tipo assim, sim, ele quer sim. fazer, só que ele sabe que o que ele fez não adiantou nada pra ele, Por só ficou exemplo, mais feio, entendeu? o Gabriel faz isso todo jogo lá no Sul contra o Grêmio, que ele faz 6. Ele pega e faz o número 6. Por causa uhum. do foi 6-0, 5-0? cinco a Não Foi zero lembro. 6-1? Sei lá. Não, foi 5-0. No Maracanã foi 5-0. Ele faz Ah, sempre o tá. 5. Ele fica fazendo assim. Então ele bota um dedo na ferida. O Hulk não tá, tipo assim, lembrando do Supercopa do Brasil é minha. Não tá Uhum. fazendo Entendi. isso. É, Entendeu? É isso. Com verdade. o resultado, o Mengão está em terceiro lugar com 55 pontos, mas lembrando que o Corinthians ainda vai jogar essa rodada contra o Goiás, só não se sabe quando, né? O Corinthians adiou o jogo por causa da Copa do Brasil no meio de semana, Xiii. né? Eu acho que é um Vamos, ato meio vamos covarde, né? comentar? Vamos comentar? Vamos comentar? Vamos comentar. Eu acho que é um ato meio covarde do Corinthians de É, adiar esse jogo, hein? Porque o Flamengo jogou com o time B, mas jogou. Por que o Corinthians assim, não podia jogar? Eu não acho nem nesse sentido da Copa do Brasil que é prejudicial. Eu acho que tipo, qualquer flamenguista falar isso é uma besteira, porque o, o time titular do Corinthians nem viajou, entendeu? Então, isso para mim, isso não afeta nada quarta-feira. Nada, 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 nada.
O que acontece é que afeta o Campeonato Brasileiro em si e uma decisão do STJD que ele não teve em 2019. Uhum. Aconteceu a mesma coisa. Uma decisão do Ministério Público que proibia a torcida do Flamengo e tinha gente do Flamengo comprando ingresso na torcida do Palmeiras. Uma grande tragédia anunciada, que graças a Deus não aconteceu, mas o Flamengo chegou, abriu, pediu uma liminar ao STJD, pedindo para adiar o jogo, que foi negado. Então, o STJD abre um precedente. Então, a partir Sim. de Sim. hoje, se acontecer isso novamente, eles vão ter que adiar o jogo. É um precedente muito perigoso. Exato. E o Galo está em sétimo lugar, 4 pontos atrás do G6. Tá ficando difícil do Galo buscar a Libertadores pro ano que vem, hein? Porque ele tem o G8 ainda aí, né? Então, pode ser que isso que vá G8 fazer. não, G7, né? Não, pode ser de G8. Porque o Flamengo tá nas duas finais. Se o Mas, Flamengo ganhar, então, não, mas Então, continua valendo como G8. Abre duas sim, vagas ainda. se o Eu Flamengo abre já ganhar uma as vaga duas, pro brasileiro, né? ainda pesquisei sobre isso, porque como o Botafogo tá ali, ó, então eu pesquisei para ter certeza. O mas Botafogo tá ali em 14º, como eu, né? Vai que pega o negocinho. como eu Nós tenho somos o falado no décimo, nosso por favor. grupo, para mim, se o Atlético Mineiro chegar ali no G8, para mim vai ser um fracasso total. E é muito perigoso ele pode cair num grupo com o Flamengo ou o Palmeiras, ou um River, um O Jean Boca. já tá avisando isso tem 4 semanas e eles ainda não acordaram. Fala pra ele, Jean. Porra, É porque eu também estou preocupado de cair no grupo do próprio Flamengo. Do próprio Flamengo. Tô muito preocupado. Eles têm que ter essa preocupação, mas eu também tô. entendi, entendi. Agora vamos falar do Clássico Paulista. São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, domingo à tarde. Um bom dia para assistir o jogo, domingo, 4 horas da tarde, né? Ainda mais um clássico desse tamanho. 0-0, com É. 2 expulsos, o São Paulo conseguiu segurar esse empatezinho dentro do Allianz Parque, Eric. Então, assim, tá pesando pro Palmeiras agora é a ansiedade pro título. Sacou? Ele tá ansioso, tá chegando tão perto e a ansiedade tá batendo. Não tem jeito. O time do São Paulo, cara, ele tá tentando ainda se reestruturar daquela derrota pro Independente Del Valle. Ainda não tá faltando ainda também uma coisa mais jogadores terem. Esperar dos jogadores botarem na cabeça que assim, o ano não acabou, vamos lá. Isso a própria torcida do São Paulo é difícil colocar isso na cabeça também. Mas, assim, foi um jogo complicado para o time de São Paulo. Ele teve exatamente que se defender praticamente o jogo inteiro devido às condições da partida que se foi dado. E, ao mesmo tempo, o time do Palmeiras perdeu o pênalti com o Gustavo Scarpa, falhou muito nas finalizações. Enfim, então ficou exatamente o 0-0. Foi o que, para o São Paulo, é muito bom por tudo que aconteceu. E para o Palmeiras, ele vai demorar um pouquinho mais a alcançar o título. Mas, no final das contas, não foi ruim para nenhum, nem para outro, na minha opinião. Porque o São Paulo ele pontuou, o time do Palmeiras isso não vai abalar o título, para mim, pelo menos. Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. É Exatamente. isso. Exatamente. O Léo, aqui também na prancheta, mandou a pergunta: o empate foi devido à competência defensiva do São Paulo ou à incompetência ofensiva do Palmeiras? Gian, responde essa aí pro nosso querido Léo. Eu acho que uma pergunta muito difícil. É um Uma pouquinho dos pergunta dois, muito. eu acho que é um pouquinho dos Eu, dois. eu acho que foi uma competência do goleiro, do Felipe Alves, que foi Que eleito o agarrou melhor da muito, por partida. sinal. Ele agarrou muito, fez belas defesas, então para mim eu dou esse mérito para ele. Então é É, competência defensiva, pô. Competência defensiva. Então vamos, competência defensiva, letra B, vamos passar no Enem. Mas e aí? O jogo foi um 0-0 ruim ou um 0-0 bom? Porque depende se você quiser ver o copo meio cheio, um meio vazio. No caso da torcida de São Paulo, o meio cheio, não perdemos para o Palmeiras na casa dele. Com E o menos meio dois. vazio, com menos dois, isso. E o meio vazio é que poderia chegar ali para continuar brigando ali, né? Para quem sabe ir para uma Libertadores. Então era um jogo que eles precisavam vencer.
E o Palmeiras, o copo é só meio cheio. A pontuação dele, empate, ele deu um passo a mais pro título. Pode não ter dado um passo largo, mas ele deu um passinho ali de formiga pro título. É meio bobo assim a gente discutir se o Palmeiras vai ou não ser campeão. O Palmeiras vai ser campeão, falta pouquinho e é ansiedade normal. O time não fez uma partida ruim, mas uma coisa é empatar jogando mal, tudo mais. O goleiro adversário foi o melhor da partida. Agora, como os deuses do futebol são engraçados, né? O Abel Ferreira tendo a oportunidade de jogar pelo menos um tempo inteiro com mais um jogador. Aí ele jogou acho que cerca de 10 minutos com É. mais dois jogadores, né? Então, Mas o aí mundo gira. o problema do Palmeiras, ele não consegue jogar com a mais, mas agora com a menos ele joga até melhor. Entendeu? Ele joga até melhor. Essa que foi a parada. Então, falando em classificação, o Palmeiras segue líder com 68 pontos e o São Paulo está lá embaixo em 12º com 41 pontos e agora 2 jogos sem vencer. E quantos pontos tem o América, que está no G8? O América tem 45 pontos. São São Paulo 4? 41, 4 pontos atrás. Né? Ainda faltam 6 rodadas, né? Falando em Botafogo e Inter... Chora não, Eric. Fica calmo. Relaxa. Eu não tenho que chorar, não tenho que chorar. Tá. Botafogo 0, Internacional 1 no Newton Santos. Jean, o que acontece com o Botafogo que não ganha em casa de jeito maneira? Então, eu acho que a torcida do Botafogo pressiona muito o time. A torcida que lota o estádio, então eles começam a pressionar, os caras se sentem pressionados. Não, então falando sério agora, eu não acredito, é porque acaba sendo uma coincidência, né? Essa questão de dentro e fora. Mas eu sendo bastante realista, eu acho que não importa. Eu acho que o time do Botafogo ele é inconstante. E acaba que fora ele consegue vencer, dentro não, mas pode ser uma coisa que seja só o acaso da tabela. Eu acho que vai mais da inconstância mesmo do Botafogo. É um time que começou a ter uma cara há pouco tempo, não é um time que tem a cara há muito tempo. Um time que tem a cara há pouco tempo e enfrentou um time que é forte. O Sim. Internacional, o Mano conseguiu fazer um time forte. Então, é um resultado que não surpreenderia, não surpreende o Botafogo perder em casa no Santos. Mas eu acho que é só essa questão. Eu não acho que tem algum problema em jogar dentro de casa ou fora. Você concorda, Eric? É só coincidência? Então, cara, assim, eu acho que tem muito, principalmente no início dessa fase complicada, porque, por exemplo, o Botafogo foi jogar contra, como eu falei já aqui algumas vezes, jogou contra o Avaí, perdeu, contra o Goiás, perdeu, com 35 mil pessoas no Engenhão, o Botafogo perdeu, no Newton Santos. É complicado, porque qualquer torcedor vai falar isso. Quando o time a impaciência começa a bater, obviamente a torcida começa a jogar meio que contra. Sacou? É natural, principalmente chegando no final da partida. Ainda mais quando a gente vê um jogo onde vai enfrentar o Avaí e Goiás, que isso acontece. O Botafogo teve uma questão dentro de. Ele teve. Quando o Botafogo tá numa crescente natural no campeonato. Só que dentro dos 2 jogos em casa, nessa crescente que ele teve, ele enfrentou Palmeiras, que é o primeiro colocado, e o Inter, que é o vice. Então eu acho que isso acaba atrapalhando até a própria crescente de ter os resultados dentro de casa, que é onde o Botafogo tem se mostrado complicado. Então, por exemplo, eu vejo perder para o Avaí e para o do Goiás em casa, isso eu vejo como um problema. Eu fico bolado, aí eu vou vaiar no final da partida. Eu não tenho essa perspectiva, mas eu entendo o torcedor que faz isso. Tudo bem. Mas agora, contra o Palmeiras, ele está enfrentando um time que é superior a ele. Contra o Inter, o time do Inter também é um time formado há mais tempo, tem uma consistência já há mais tempo de futebol que o Botafogo. Então é compreensível. Não foi um jogo que o Inter teve chance para cacete. Não teve. O gol do Inter foi um acaso, que ele fez 1-0 e o jogo permaneceu assim. O Botafogo poderia ter uma sorte muito melhor e ter saído de lá com empate. Não vejo que o Botafogo merecia a vitória, mas eu acho que o Botafogo poderia ter saído com uma sorte melhor e conseguido um empate. Foi um acaso. Dessa vez, a minha crítica, eu não sairia tão chateado do jogo. Obviamente eu saio porque o Botafogo está numa crescente, entendeu? Mas, assim, com o que foi o jogo, eu não saio triste. Eu penso no próximo. Aí sim, o Botafogo enfrenta o Cuiabá em casa, por exemplo. Esse jogo, se o Botafogo perder,
eu xingarei aqui na segunda-feira seguinte, porque isso é um absurdo. Mas agora, pro Inter, eu acho que não. Eu acho que valeu, Botafogo tentou e vamos pro Eu próximo. acho que tem que ter um cuidado, assim, para não, isso não virar uma espécie de tabu. E o jogador entrar em Sim. campo com isso na cabeça. Eu acho Mas já que é uma tem, os parada jogadores de ser já entram. espionado. Eles já entram com esse receio de não ganhar em casa. Eles já têm esse peso a mais. Entendeu? Já tem, já existe isso. Ontem o Botafogo botou 26 mil pessoas lá, sabendo que assim, a torcida ela vai apoiar, mas chegar no final, se o time não ganhar, que foi o que aconteceu, recebeu vaia. E os jogadores já pensam assim, eles já entram com certeza com esse sentimento. Não tem como. Esse tipo de preocupação também entra em campo. Não tem jeito. É isso, é isso. E aí, quais são as expectativas para o Fogão esse ano, Eric? Então, é assim, o Botafogo já fez o primeiro passo, obviamente ainda não confirmou em pontos, mas pelo que a gente está vendo, já é se livrar do rebaixamento. Graças a Deus vai conseguir. Estaremos ano que vem na Série A, que para mim era o mais importante. Sul-Americana, acredito que o Botafogo também confirme, mas ainda assim não está confirmado. Tem resultados ali, placares, número de pontuação perto um dos outros. Lembrando que vai abrir mais 2 vagas, possivelmente, da Sul-Americana, por isso que o Botafogo tem grande chance. E o Botafogo ainda consegue pegar uma pré-Libertadores. Principalmente essa 8ª vaga aí, ela tá disputada entre América, Fortaleza, Botafogo, São Paulo, Santos. São os times que vão disputar até o final essa 8ª vaga aí. E pro Botafogo, se a gente pensar num retrospecto, ele vai ter 5 jogos no Rio, Botafogo. Quer dizer, 4 agora, né? São 4 jogos no Rio e 2 fora. Se a gente pensar num time naturalmente, 4 jogos em casa, porra, que beleza. Só que no caso do Botafogo é ruim, porque ele tá acostumado a Se ganhar fosse o fora. Vasco, né? Que só ganha em São Januário. Se fosse o contrário, por exemplo, se fosse 4 jogos fora de casa, eu acho que poderia ser melhor. Mas fazer o quê? Vamos ver, vamos ver. É isso aí. Mas hoje, atualmente, o Fogão está em 10º lugar com 43 pontos. Tá? Eram 2 vitórias seguidas, acabou perdendo agora em casa. E o Inter segue na cola do Palmeiras, só 8 pontos atrás. Essa distância já foi maior. Mas é só. Não sei se é só, não. Eu acho que tem 6 jogos. Tem Tem 6 seis jogos. jogos. São 18 pontos em disputa e para mim é só 8 pontos de diferença. Se o Palmeiras continuar nessa de deixa lá, eu tô com ponta, vai empata em casa, empata fora, aí perde um, opa, perdi um, olha só. Lembrando que a última rodada é Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Exatamente, a confronto de, imagina, a final de Campeonato Brasileiro. Seria Ia ser lindo, bonito. Eu acho que não Só vai para te chegar, não, mas ia falar, ser bonito. só para te falar o que vai acontecer. O Palmeiras joga contra o Avaí a próxima rodada. Depois, o Palmeiras joga contra o Atlético Paranaense, um time C do Atlético Paranaense, porque é o último jogo antes da final. E aí, vão faltar 3 jogos. E o Não Inter? dá pro Inter. Não dá pro Inter. Vamos O Inter ver a enfrenta tabela quem? do Inter. A tabela do Inter, então, pega o Curitiba no Couto Pereira, que também é Brigando para não cair. marmeladinha. E também, para dizer outra, pega o Ceará em casa. Também é fácil. Não é É. difícil a tabela do Inter. Né? Mas aí não adianta o Inter ganhar se o Palmeiras não perder. Exato. Até o final, vamos ver, mais uma rodada. Coelho e Inter e Palmeiras e Fortaleza. Fortaleza é uma pedra no caminho aí do Palmeiras. É. Hein? Mas o Coelho também, os dois vão querer pré-Libertadores. E aí? É verdade, é verdade. Essa rodada vai ser a rodada que a gente vai separar os homens dos Não, meninos. É isso aí. seria lindo, maravilhoso se chegasse na última rodada o Inter tivesse 3 pontos do Palmeiras e jogasse uma final ali. Não sei nem se saldo de gols eles se empatou, Não, mas em Não, vitória não dá. O Palmeiras tem 3 vitórias a mais que o. então tem que chegar faltando 2 pontos na última rodada. 2 pontos, Ia ser maravilhoso, mas não vai acontecer. Não Eu vai. também acho que não. Mas Aí tá aqui, já aqui na última na partida do ano. Torcendo. Avaí 0, Fluminense 3. Na noite de domingo, o Fluminense quebrou esse jejum de 3 derrotas seguidas. Que feio, tricolor. Jean, o que dizer do time do Cano? O Diniz fez aquele terceiro gol, foi muito bonito. O gol do time do Diniz, né? Aquela
aquela bola começa lá na direita, os caras vêm tabelando, tabelando, tabelando até chegar no meio da área, gol. A gente já viu uns 10 gols assim só nesse segundo semestre do Diniz. Era um jogo que o Fluminense tinha que ganhar, né, gente? Era o Avaí, sem torcida. Sei que Avaí é um time forte lá na ressacada, mas sem torcida, o Fluminense tinha a obrigação de vencer esse jogo e venceu de maneira muito fácil. Muito fácil. E agora o Diniz que fica naquela corda bamba de burro e de gênio, burro, gênio, aí ele voltou a ser gênio. Próximo A jogo carreira inteira ele passa isso aí. Pois é. Inclusive quando assumir a seleção depois do Tite. Fala aí, Eric. Olha aí, tá bom, se é o que você diz. Então, cara, o time ele fez uma coisa diferente, né, nessa partida. Ele tirou o Matheus Martins e colocou o Iago Felipe para começar a partida, que foi bem na partida. Então ele tava vendo que o Matheus Martins não estava apresentando um bom futebol, ele vinha de 3 derrotas, ele falou assim, tem que mudar alguma coisa. E botou o Iago Felipe, que já foi titular da equipe do Fluminense em outra época. Então agora ele mostrou um bom desempenho. Por sinal, no primeiro gol, que a bola vai na trave, foi um lançamento, chute, sei lá, que o Iago Felipe fez ali. Foi do Iago. Eu também acho ele um bom jogador. E assim, o time do Fluminense, na realidade, ele foi um jogo fácil, mas até os 10 primeiros minutos, o time do Avaí pressionou. Ele fez aquela pressãozinha ali pra tentar fazer o gol, sabe qual é? Mas não fez e aí babou. Quando não fez o gol nos 10 primeiros minutos, babou. E é impressionante também como fica vazio, né, os jogos na ressacada, cara. Eu sei que é difícil, um jogo tarde de domingo, mas, assim, diziam que a torcida do Avaí tava fora de estádio, criticando a torcida e tal. Mas assim, eu achei que é marcado o jogo da ressacada por ter poucos torcedores, né? Mas assim, o time do Avaí também tá numa situação complicadíssima aí no campeonato, tá 28 pontos, já são 6 pontos para a zona de rebaixamento. Quer dizer, já são incontáveis derrotas seguidas do Avaí. Exatamente. E assim, e o Fluminense brigando pelo G4, vaga direta na Libertadores. Esse é o campeonato Fluminense. Título não consegue mais, mas tem que pensar nisso. Ô, Eric, não entendi. O Avaí jogou sem torcida. Decisão da Ele jogou sem STJD. torcida? Sim, foi. Então tá explicado por que não tinha torcida. Por causa daquela questão do VAR que eles cortaram. Que faltou luz, que afirmaram que faltou luz, não teve um lance desse? Não, eles cortaram o cabo do VAR lá fora. Cara, cortaram o cabo, mas eles falaram que eles cortaram. Cortamos mesmo? Vou mandar o print aí, tu bota na edição. Boa. Isso aí eu vou certo. Não sabia essa da STJD, tá vendo? Eles cortaram o cabo do VAR. No jogo Avaí e Atlético Goianiense. E o pior, que doideira. Eu até brinquei lá no grupo. O Avaí cortou o cabo do VAR e ele é o clube mais ajudado, né, entre aspas, pela arbitragem. Com mais decisões favoráveis. Então é meio sem noção eles cortarem o cabo do VAR. Aí eu não sei se foi torcida ou diretoria, isso eu não me aprofundei para saber procurar o que é suspeito, mas foi decisão do STJD não ter jogo. E a diretoria do Avaí ainda reclamou que foi uma decisão injusta. Entendi. Faz sentido, Tá bom, então. Então, mas o Fluminense agora está em quarto lugar com 54 pontos. Lembrando que ainda tem um jogo do Corinthians para rolar, que também está com 54 pontos. E se o Corinthians vence, vai a 57 e já quase crava sua vaga ali no G4, fase de grupo direto. Né? Porque assim, teoricamente essa última vaga, obviamente, se o Corinthians ganhar no jogo do Goiás, pode ficar entre Fla-Flu, essa última vaga aí direta. Mas lembrando que vai ter até o G6, porque vai ter G8, aí. Sim. A gente tá falando agora, né? No final do campeonato. No final do campeonato, daqui a pouco até o Ceará vai para Libertadores. Daqui a pouco. E o Avaí segue lá em 19º lugar, à frente apenas do poderosíssimo Juventude. Agora entra campeão da Copa do Brasil de 99, né? Agora, não tô entendendo. Eu não sei porque vocês têm recorrência de falar sobre esse assunto aqui. Eu não entendo isso, cara. Títulos precisam ser lembrados. Né? Não precisa. Mas olha só. Tomara que o Santo André nunca suba.
Entra, aí tem aquele memezinho dos cavalinhos lá atrás. Agora, musiquinha triste, o Avaí lá atrás com Juventude. Exato. E vou te falar, tá ficando ruim, hein? Eu acho que de todo mundo que tá na zona de rebaixamento hoje, acho que cai todo mundo. Sinceramente. Cai todo mundo, é. Cai todo mundo. A Ninguém não ser escapa. o Atlético Ninguém Goianiense está 4 jogos sem perder, né? Não sei Mas se vai a conseguir gente se tá falando de escapar. 4 pontos para essa zona de rebaixamento já. Pra mim, É, vai cair esses 4 que estão aí mesmo. pois é, pois é. Enfim, Série A finalizada. Vamos então para o campeonato mais importante do Brasileirão, que é a Série B, no momento, né? E na Série B, nós tivemos primeiro os dois jogos, na verdade, no mesmo horário, né? Grêmio e Bahia em Porto Alegre, empataram em 1-1. O Grêmio fez o gol no finalzinho do No jogo, finalzinho. idêntico. Os jogos foram idênticos. Grêmio e Bahia e Sport e Vasco. Porém, foi bom para o Vasco, né, esses resultados. O Grêmio permanece em segundo lugar com 58 pontos, o Bahia em terceiro com 57. E o Vasco venceu. Ó. O Vasco empatou com o Sport na Ilha do Foi Retiro. quase uma vitória. Quase uma vitória, né? Empatou com o Sport na Ilha do Retiro por 1-1. Gol de pênalti do Raniel e o gol do Labandeira pro Sport. O Vasco adora tomar gol desses caras esquisitos. Labandeira. Meu Esse Deus. é da base, ele é argentino? Não, ele é. Uruguaio. Uruguai. Ele não é do Brasil, não. Ele é de fora. Primeiro clube dele no Brasil foi o Sport. Ele joga entendi. bem, cara. Pra Série B ele joga bem. É, pra Série Joga B. bem. Pra Vamos Série B ver. joga bem, né? Rafael E o Navarro foi Cruzeiro. artilheiro da Série B. E o Cruzeiro segue abrindo as pernas, né? Quem jogar contra ele tá deixando ganhar, tá deixando empatar, tá Não, mais agora- aqui se for do mundo. Agora, Já ó, foi, né? sabe por quê? Não vai ter, ele não consegue mais bater o recorde de pontos. Então, pra que vai correr? Já vai Subindo ganhar ponta premiação. Não, e vai ganhar premiação, porque, olha só, isso já deixa aqui um absurdo, um absurdo. O Ronaldo pediu, falou assim, pô, um absurdo, o campeão da Série B não tem a premiação em dinheiro. Aí esse ano a CBF vai dar. Ah, que legal. Não, E todos os Ronaldo. outros campeões da história da Série B cagou, né? o Uhum. Ronaldo, o que ele pediu lá na CBF, os caras vão dar. Ah, com certeza, com certeza. Respeito o fenômeno. Então, Com se eu fosse certeza. o John Textor, eu pedia a premiação de campeão pro 10º colocado, porra. Ué, John Textor não é um Ronaldo. pode ser verdade. Fazer o quê? Tá bom, então. Então tudo bem. Peguei a minha viola e enfiei no meu saco. Depois. Exato. Exatamente. Mas eu acho, para mim, o destaque dessa rodada teve clássico de segundo com terceiro, de quarto com quinto colocados, mas o Náutico tomou-lhe na tarraqueta, tomou No vareio. de 6-0 pro Novo Maior, Horizonte. eu acho que é a maior goleada na história do Náutico na Série B, não é? Deve ser, muito deve ser. Se não for, vai ser agora, cravado aqui pela gente. Que é uma Não, vergonha. eu li sobre isso, eu tenho quase certeza. Uma Foi vergonha o Náutico tomar um sacode desse de 6 do grandioso, do Tigrão do interior de São Paulo, o Novo Horizontino. E praticamente rebaixado já o Náutico para a Série C. Que barra, hein? Esse time do Náutico, barra. depois de quase subir ano passado, meu Pô, ficou amigo. liderando um mó tempão o Campeonato Brasileiro no passado. Quase caiu no final. Ó, agora e repito o que eu falei na Série A. Os 4 que estão ali embaixo, caiu todo mundo, hein? não se salva Já ninguém. foi de abraço todo mundo, hein? CSA, Operário, Brusque, Náutico. Lá no Operário o técnico já fala que os jogadores são frouxos. Ih, o bagulho já é Isso aí. E o Você Vasco vai- conseguiu cara, perder pro Brusque ainda. Olha que maravilha. Ih, que delícia. Como é bom ser vascaíno. Mas agora, a gente tá falando ainda que o Vasco conseguiu um empate, teoricamente, porque a questão em si do jogo, tava falando um pouco do jogo. Sobre Grêmio e Bahia, o Grêmio e Bahia, eles mais uma vez colecionam deslanchar e não deslancha, né? Grêmio e Bahia colecionam ao redor do campeonato. Daqui a pouco o Vasco passa os dois. Eu tô vendo isso aí até o final, pode acontecer. Mas agora, sobre o jogo do Sport e do Vasco, cara, o time do Vasco, de coração, ele não mereceu nenhum empate. Com todo respeito, não mereceu empate. Foi na minha opinião, uma incompetência do time do Sport em ter cedido o empate do que o próprio Vasco. Por quê? O time do Sport estava claramente superior ao Vasco. Ele deixou se levar pela situação do jogo e recuou muito o time. Até nas próximas instituições que o Claudinei fez.
Isso fez o Vasco, mesmo não criando grandes oportunidades, encontrar um pênalti, que foi pênalti na minha opinião, mas encontrou um Goleiro pênalti. muito ruim esse Saulo, hein? Botafogo Revelado no saiu. Botafogo. Puta, e olha que o Botafogo é uma grande escola de goleiro, mas esse aí cagaram que foi bonito. E o Mas narrador falou desde o começo do jogo que era que ele um vinha goleiro falhando. muito criticado, vem falhando, não sei o quê. Ah, meu Não, Deus, e ele no fala. último lance. Mas assim, o time do Sport ele poderia muito bem, se ele sai às vezes mais pro jogo em contra-ataques ali, não abre mão tanto assim de atacar, ele poderia ter feito até 2-0. Então, assim, a vitória passou nas mãos do Náutico, do Sport realmente, e agora ele fica na dependência do Vasco perder os próximos jogos. E lembrando que o Vasco enfrenta dois times, agora nas duas próximas rodadas, que estão ali embaixo também em busca de uma Série A, porque não? O Vasco ele vai enfrentar agora o Sampaio Correia na próxima rodada, não é isso? Não, Isso Sampaio aí. Correia não. Acho que É o Criciúma. Criciúma, Sampaio Corrêa em casa e depois o Ituano fora. Aí é o que eu falo. Tipo assim, obviamente o time do Vasco vai jogar em casa e é um dos melhores mandantes, se não o melhor mandante do campeonato. Série A e Série B. Então, mas a gente está falando de dois times que querem subir. Se eles querem subir, eles têm que fazer. Exato. Eles têm que ganhar do Vasco São Januário. Para poder, eles têm que. Teoricamente, assim, eles têm que. Para as pretensões deles. Eu acho que não consegue. Para mim, o Vasco tem esses dois jogos para confirmar a sua subida para a Série A. Mas agora, são dois jogos complicados pela importância para o time adversário, que vão jogar a vida em campo. Eu entendo dessa forma. Devem jogar com a vida em campo ali, nesses dois próximos jogos. E é engraçado que o Vasco se dá melhor jogando com os times de cima da tabela do que jogando com os times lá de baixo. Né, como eu falei, o Vasco perdeu para o Brusque, né, em Brusque, e aqui, se eu não me engano, empatou em São Januário. Nossa, uma merda. E o Brusque já caiu, né? Por favor, o Brusque já se foi, já foi com Deus. O Vasco ele não se sente confortável na situação dele propor o jogo. Então vai muito pelo. Quando ele joga em casa, então vai muito pelo apoio da torcida, aquela pressão, aquele empurra de ir para frente. E é nisso que ele consegue fazer a pressão. O jogo contra o Sport, cara, se eu fosse vascaíno, eu estaria, apesar do empate, eu estaria revoltado, porque o Vasco, numa situação daquela, os jogadores não esboçavam nenhuma reação, cara. Aquele jogo era para ser tratado como uma final e parecia um jogo qualquer. Eu sei que tem, a qualidade dos jogadores, mas, o esporte também não é tudo isso, não são craques. Verdade. O Sport perdeu uma chance que eram 3 contra 3, uma bola lá do Labandeira, que era só ele rolar na direita, cara. Sim. E ele segurou a bola e perdeu uma chance clara. Foi correndo capengando ainda. Capengando, ele estava muito cansado. E parecia que o Sport ia fazer o segundo logo. E o Vasco nem esboçava nenhuma reação. Eu achei aquilo ali incrível, porque já estava pro final do jogo. Aí vem o técnico brasileiro, a gente tem que falar isso, que é uma coisa de técnico brasileiro. Achar que colocar mais zagueiros, mais defensores, o time não toma gol. Então, meu amigo, se fosse assim, todo mundo entrava com 6 zagueiros, 10 volantes e pronto, tá resolvido. Vamos fazer 0-0, 0-0 e 0-0. Empatar as 38 rodadas e vambora. As 38 não dava não, porque ia dar ruim. Ia dar ruim. Não, ia dar ruim. Isso que eu tô te igual o Botafogo, né? Empatou quase que todos os jogos no Campeonato Brasileiro. Foi do ano retrasado. Quando ele caiu, o Botafogo empatou 60 milhões de jogos. 60 milhões. Aí, cara, me surpreendeu. Mas assim, no início o empate não parece tão ruim no início do campeonato. Não, quando tu vai ver no final que tu vê, aquele joguinho que você empatou. Você percebe que o empate é ruim quando você começa a analisar os pontos perdidos. Exatamente. Isso aí, exatamente. Vamos então para a competição mais cara da América Latina, a Copa do Brasil, meus amigos. A milionária Copa do Brasil. A finalíssima será esta quarta-feira no estádio do Maracanã, às 9h30 da noite, com narração de Luiz Roberto Barroso. Não, como é que é o nome do cara? Luiz Roberto de Múcio? Sei lá, Luiz Roberto. E Flamengo e Corinthians, que empataram em Itaquerão por 0-0.
mas, né, os corintianos vão ser apresentados ao inferno que é o Maracanã em dia de jogo do Flamengo. Palpites, senhoritas. Jean, esse jogo, como é que vai ser? Então, espero que o Flamengo, a postura do Flamengo no primeiro jogo, ele jogou bem até, mas me decepcionou porque foi um time que parecia que estava contente com o 0-0. O Dorival deixou muito claro isso no final do jogo, botando mais um zagueiro e tudo mais. Então, parecia que se o Flamengo forçasse mais um pouquinho, ele conseguiria fazer o gol. Ele não fez isso, ele estava confortável jogando. Então, dessa vez, além do resultado que esse acabar 0-0 vai para os pênaltis, a torcida não vai deixar os jogadores do Flamengo jogarem com essa tranquilidade e a torcida pode se transformar numa grande adversária. Se não fizer o gol logo, 35 de segundo tempo, 0-0, o canto acaba parando de sair. Hoje em dia a torcida do Flamengo está assim, infelizmente. A bandeira já não balança mais. Não balança, todo mundo nervoso. Vai escanteio, fica todo mundo quieto, assim, pelo amor de Deus, essa bola tem que entrar. Então é um jogo bem perigoso que o Flamengo tem que valer a sua torcida. E se não fizer isso até metade ali do segundo tempo, meu amigo, a questão vai ficar tensa. A questão vai ficar tensa. E aí, Eric, o que o Corinthians tem que fazer para ganhar esse jogo no Maracanã? Então, eu já deixei isso na semana passada, tem um cortezinho que eu fiz que o Léo já disse que o Corinthians tem que fazer. É perturbar a cabeça dos jogadores do Flamengo e tal, fazer eles sentirem o jogo, pelo menos é o que o Léo famosa falou. catimba, né? A famosa catimba. Mas assim, o primeiro jogo, eu acho que teve muito isso das ambas partes, de eles terem medo do resultado. O Corinthians estava com medo de tomar gol e complicado para o Rio de Janeiro. O Flamengo sabia que ele achava que a decisão seria no Rio de Janeiro, então ele também não queria evitar de tomar gol. Eu acho que isso mandou muito na primeira partida e isso evitou até os times de se soltarem um pouco mais. Principalmente no segundo tempo. Você via que claramente os dois times estavam com receio de levar gol. Né? E foi o que eu imaginei. Eu falei semana passada que o jogo seria 0-0. E eu falei exatamente sobre isso, pelo receio, e acabou que eu acertei. E hoje... tá vendo? Se eu apostasse, não ia dar. Mas... E dessa vez eu já acho que o Flamengo tem muito mais a necessidade de partir para cima. Pelo fato, naturalmente, do seu estilo de jogo e pela pressão que ele vai ter da torcida, um pouco do que o Jean já tinha falado. Então eu acho que eu vejo um Flamengo com a bola, a maioria do jogo, e tentando partir para cima. E, obviamente, o time do Corinthians vai se aproveitar dos seus contra-ataques, né? E tendo um jogador muito forte num contra um, como é o caso do Roger Guedes, até propriamente o Yuri Alberto, né? Eu quero entender o que o Vitor Pereira vai utilizar, se ele vai usar o Adson novamente, se ele vai optar pelo Gustavo Mosquito, o que ele vai fazer na partida. Isso ainda eu acho que, taticamente, o Vitor Pereira pode ganhar o jogo nessa parte. Eu acho que o time do Flamengo já está bem claro com o time do Flamengo vai entrar. Então vai muito depender de como o Vitor Pereira vai armar o time do Corinthians, né? Com que peças ele vai entrar e como ele vai se portar dependendo do jogo, né? Com a pressão do Flamengo, enfim. Eu já vou deixar meu chute aqui na partida. Para mim, esse jogo vai ser 1-1 e teremos pênaltis no Maracanã. Olha aí, para infartar os torcedores. Claro, porque pênalti é gostosinho quando não é o seu time. Tô passando mal já, hein? Vamos ser sinceros. Se não é o seu time, pênalti é maravilhoso. Pênalti é bom, pênalti é bom. Jean César, Flamengo e Corinthians no Maracanã lotado. Quanto vai ser esse jogo? Vou ter que dar esse placar mesmo. Mas você vai? Só uma perguntinha. Eu paguei isso? Eu nem sei. Eu paguei pra você ir, né? Não liberaram a verba. Eu assinei requisição, coloquei lá, mas deram um negado. Pô, cara, R$650 deve ser o ingresso. Sabe? Quanto é que é o ingresso disso? Eu nem entrei pra ver. Nem perder esse tempo. Não, na verdade eu nem entrei pra ver, não era nem pelo valor do ingresso, porque o plano acabou lá no plano lá, Cambista Plus+. Aí eu perdi. Já fica aqui a reclamação para toda a diretoria do Flamengo. Para toda a diretoria cambista, né? O vice-presidente. Pô, tá demais, cara, tá demais. Tá demais. E aí, Jean, placar? 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. E aí? Então tá bom. Então, só para contradizer todo mundo, vai ser 1-0 Corinthians. E fazendo o papel de rival que você tem que fazer, né? Isso aí, secando até a mãe do juiz. Não é? Mas, enfim,
torçamos para que seja um bom jogo, né? Visto o que Com aconteceu certeza. no final de semana das torcidas loucas que aconteceu, as invasões de campo. Tomara que esse jogo seja um jogo de paz, um jogo de harmonia. São Tomara. as maiores torcidas do Brasil se enfrentando numa final importantíssima para os dois times. Enfim, que seja um bom jogo e principalmente um jogo de paz. Eu até penso, vocês sabem quem vai ser o árbitro dessa partida? Vocês sabem? Não sei Wilton quem vai Pereira ser. Sampaio. Ele mesmo. Cara, para mim, um árbitro bom do Brasil que tem. Olha o corte aí, Eric. Um árbitro bom do Brasil que tem que virar FIFA logo é o Vin Diesel. O Vin Diesel, que é o... Diesel apita muito, como ele apita mais Ele Série tava B, no primeiro jogo. porque ele é CBF, tava no VAR no primeiro jogo? Não sei se era Não, no o VAR, mas ele Jean-Pierre, o estava no Jean-Pierre, primeiro jogo. Jean-Pierre. lembrei. Jean-Pierre. E ele, cara, ele é um Era árbitro. Jean-Claude Van Damme. Me confundi, eu acho. Não, esse é outro, esse é outro. O Vin Diesel, maluco, apita muito. Ele apitou alguns jogos Não, mas do Vasco. ele tava presente no último jogo. Eu acho que ele foi o quarto árbitro. Ah, tá. Ah, tudo bem, porque assim, o que... Vamos lá. Aqui uma coisa que não tem a ver com esse jogo de agora que vai acontecer, mas tem um jogo da semana passada. Na minha opinião, aquilo foi pênalti. Foi pena. Na minha opinião, não. Eu já sei porque a gente já brigou no grupo pra caceta por causa disso. Teve porrada no grupo por causa disso, mas Sangue. pra mim foi pênalti. Foi pênalti. Além de eu não acho pênalti, mas eu entendo que é um pênalti que acontece muito no Brasil. Ufa! Porra, pelo menos aí. Isso é verdade. Mas tem lances também que eles não dão pênalti. Então, é uma parada muito A confusa. questão é Mas só a gente ver todas as rodadas que a gente teve até agora, esse pênalti seria dado na maioria delas. Sacou? Na maioria dos jogos esse pênalti seria dado. Essa que é a questão. É falta de critério, então. Não dar ou não. É oposição natural e tal, mas é difícil, é difícil. Agora, a questão que ficou foi só o VAR. Eu falei logo no jogo, vocês não perceberam. Eu falei logo no jogo, eu falei assim, gente, eu não achei pênalti, mas esse jogo vai dar uma confusão porque o Braulio tá falando que bateu na barriga. E não bateu. Eu falei isso lá no grupo, na hora do jogo. Falei, ninguém tá se ligando nisso. Sim. Quando saiu o áudio do VAR, vai dar merda. E aconteceu. Saiu o áudio do VAR e o cara falou que bateu na barriga. Porque ele fala na hora, assim, ó. Estão falando que bateu na barriga. Sim. Aí eu falei, Porra. vai dar problema. Aí Mas, tu falou, é óbvio que é VAR Mengo, né? Eu tô brincando, torcida flamenguista agora completamente absurdo. Não, tem imagens que eu já vi a imagem às 10 vezes. Das 10 eu achei as 2 vezes que a bola resbala na coxa dele, mas das 8 não. Parece. É Não, tipo parece. aquele vestido que ele é azul e preto, e dourado e branco, né? Mas ainda assim, pra mim aquilo ali não é importante. É porque a regra fala muito daquilo, né? De resvalar e bater na mão. A regra é específica nisso. Mas a minha interpretação da regra é que eu fiz em casa, hein? Fiz em casa pra saber. Quando eu tô com Entra o videozinho do Jean em casa, falando na parede. Entra o videozinho. Galera que tá assistindo na prancheta, façam isso em casa agora. Coloca um corpo inclinado para trás, levanta a perna esquerda. Vamos ver para onde fica a sua mão. Se ele fica exatamente igual a do Léo Pereira no momento que ele sem querer estava também inclinado para trás. Sem querer também. Então, é isso. Filma não, isso, mano. coloca nos seus stories, aí a gente reposta aqui no Instagram É, as melhores poses de pênalti que vocês Do postarem. Léo aí. Pereira. É isso. Excelente. Então vamos embora, senhoras e senhores. Esse foi o nosso Na Prancheta de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui o seu comentário. Se você compartilha a opinião do Cabeça, que está falando até agora do jogo do Sport Vasco. Se você compartilha... Deixa o Raniel. Deixa o Raniel em paz. Hashtag somos todos Raniéis. Deixa esse drogado traficante aí. Olha Recados aí, cara. finais. Processo. O Brincando, processo. é brincadeirinha. Brincadeira. Pô, brincadeira. Jean César, seu recado final, Jean. O meu recado era para ser um detalhe antes que eu esqueci. A irmã do Raniel, mentira, o jogador do Avaí que se chama Raniela, eu acho que é isso.
Ele, ele falou do Daronco, que o Daronco ficou zoando os jogadores do Avaí o tempo Havaí, todo. Vale esse destaque aqui, porque o Daronco é um cara que já tem um histórico de ficar falando Se com os achando, né? jogadores, se achando, é um cara que se acha muito. Então, meu recado vai pra ele. Ô, Daronco, qual foi, cara? Tu Não, apitou onde? eu não Deixa tenho. os caras, pô. Não, isso aí, ó. Se quiser, Darão, quer marcar um boxe aí, uma parada, a gente vai, pô. Você faz um montão de merda mesmo, fica aí, pra ver se a gente viraliza. Eu tô ameaçando o Darão, pô. Às Ó, vezes eu se o ameaçando o da, Darão. olha só, eu vou fazer melhor então. Olha só, Daron, cai na mão com o Jean, que foi ele que falou de você, tá? Então É, pode vir pro Rio, o endereço dele vai passar aqui embaixo agora. isso aí. Pra Pode você ir lá vir, fazer. Daronco. Pode vir. Ih, fala pra ele assim, tu tem peito de aço? Fala pra ele, tu tem peito de aço? Irmão, só vim com o alfinete fazer assim no braço dele, ó. E puf! Ih, aí agora, pronto. Eric, seu recado final. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela participação, não como apresentador, mas como comentarista dessa vez. Mas vou deixar um recado muito importante para todos os torcedores. Gente, invasão não é torcer, ainda mais para agredir alguém. Obviamente, você invadiu, pô, a gente já fez casos de invasões como ano passado, quando o Everton, que é esse ano, né, no caso, quando o Everton se salvou do rebaixamento, que a torcida invadiu para comemorar. Isso também, teoricamente, a torcida do City invadiu o campo para poder comemorar o título. Também não é Também não legal, é não. certo. Isso que eu ia falar, também não é certo. Mas a gente pode até entender, mas também não é certo. Evitem fazer isso. Mas agora, para você agredir alguém, pessoas que não têm nada a ver com isso ainda, é muito pior. Vocês não são torcedores, vocês são criminosos. Então, pelo amor de Deus, você que tem isso na sua cabeça, tire. E caso você não tire isso da sua cabeça, vai ser preso. Então fica meu recado aqui para essa galera. Exatamente. Boa, Eric. E aí o recado final do Cabeça, e tá falando aqui do Fábio Cabeça, isso é assunto só para quem tem mais de 40 de braço, maluco. Então a gente marca com ele para cair na mão com o Daronco, então. Pô. É isso, é isso. Eu não faço ideia se isso é um número grande ou não, mas se for um pênis, talvez seja, mas de braço eu não sei. Então, galera, eu vou ficando por aqui com essa rapaziada marota. Eu vejo você sexta-feira no Farofa com o review de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Beleza? Opa! Olha aí. É Tá isso. vendo? Então, galera, até a próxima e valeu! Valeu! Valeu!